Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a esse nosso estudo da educação dos sentimentos através do Evangelho de Jesus. E hoje nós trazemos o capítulo 19, do versículo 28 ao 37, chamado A Morte de Jesus. Então essa é a parte do Evangelho de Jesus contada pelo evangelista João, para que a gente possa mais uma vez entrar em contato com todos os fatos históricos de Jesus e que nos remetem a uma reflexão para que a gente possa estar cada vez mais transformando as nossas atitudes, conhecendo melhor o Messias e entendendo que todos os seus ensinamentos vêm nos servir de orientações, de lições para a nossa melhor postura, para a nossa melhor transformação moral. Então a gente vai fazer aqui a leitura do Evangelho e em seguida a gente traz os comentários necessários para os nossos esclarecimentos. E diz o Evangelho de João: Depois disso, vendo Jesus que todas as coisas já estão consumadas, a fim de que se consumasse a Escritura, diz: Tenho sede. Estava colocado ali um vaso cheio de vinagre. Após colocarem uma esponja cheia de vinagre no alto de um caniço, o aproximaram de sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito ao Pai. Então, visto que era a preparação para que os corpos não permanecessem sobre a cruz do sábado, pois era grande aquele dia sábado, os judeus rogaram a Pilatos que as pernas deles fossem quebradas e eles retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro, do outro crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, como viram que ele já havia morrido, não quebraram as pernas dele. Mas um dos soldados furou a pleura dele com a sua lança, e imediatamente saiu sangue e água. Quem viu isso testemunhou, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Pois isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito: Nenhum osso dele será quebrado. E novamente outro escrito diz que eles verão a quem traspassaram. Então vejam, meus amigos, que esse é todo o cenário que aconteceu na morte de Jesus, contado pelo evangelista João, com algumas particularidades em relação ao que foi contado a Mateus, Marcos e o Lucas, que também fazem a mesma narrativa segundo o seu olhar diante da morte de Jesus. Então vejamos que lá em cima, cumprindo-se a Escritura, Jesus diz: Tenho sede. E vejamos que o que é dado a Jesus? Por que não deram água a Jesus e sim vinagre? E que sede era essa sentida por Jesus? Será que Jesus sentia realmente a sede de água? Será que ele queria molhar os seus lábios com água porque estava em sofrimento que não suportava? Será que são essas as nossas interrogativas em relação a isso? Ou será que nós podemos vir lembrar quando ele colocou lá nas bem-aventuranças, Bem-aventurados que têm sede e fome. Então vejamos que quando Jesus pregou as bem-aventuranças, o que ele estava ensinando naquele momento? O que ele estava querendo lembrar a todos nós que estávamos escutando naquele momento e nós hoje que estamos lendo o seu Evangelho? Todos aqueles que têm sede de justiça, e não era essa a justiça que Jesus estava passando por aquele momento que ele estava implorando, mas ele estava ali pedindo a justiça da sua santificação, ensinando a todos nós que nós precisamos ter sede de justiça nas nossas dores, que são as bênçãos trazidas por Deus, que é o consolo trazido ao Pai, para que nós possamos estar sustentados em nossas dores, confiante em Deus, confiante na nossa fé
que ela não seja vacilante, para que a gente possa estar sendo atendido, para que a gente possa ter saciada toda essa sede de justiça que é ensinada por Jesus. E, na verdade, o que tinha ali que os historiadores vêm nos contar? Ali era uma porção misturada de vinagre e mirra, que era uma espécie de anestésico, e isso fazia parte do processo de execução, para tornar a dor daquele que estava sobre a pena mais aliviada. Jesus estava em vias de entrar no reino dos céus. Ele estava ali no ponto de se separar do corpo físico e precisava se dar cumprimento a tudo aquilo que estava acontecendo. Tanto que não é a água que eles vêm trazer para Jesus, mas sim essa mistura de vinagre com mirra. E ele tomou, né? E logo em seguida ele entrega o seu espírito ao Pai. Mas tem um outro fato bem interessante que a gente vem lembrar novamente sobre as passagens dos judeus, né? Que estão todas baseadas nos seus escritos, porque aquilo ali era uma sexta-feira. Logo em seguida seria sábado. E o sábado sabemos que pelos judeus não se pode trabalhar, que foi algo que Jesus condenou o tempo todo. Por isso que eles, os soldados, os sacerdotes, eles vão até Pilatos e pedem para que o corpo dele seja retirado. Então, quebrar as pernas era um procedimento daquela época para acelerar a morte. Então, como não era possível fazer todo esse trabalho no sábado, porque era proibido pela lei dos judeus, se pediram que isso acontecesse na sexta-feira e foram pedir a Pilatos que era só ele que poderia dar essa ordem. E foi dada a ordem. Porque vejamos que logo no domingo seria a Páscoa. E eles não queriam que estivesse ali na entrada de Jerusalém aqueles 3 porcos crucificados. Para que não se desfizesse todo o conteúdo, não se desviasse a atenção para Jesus. O que é que nós estamos fazendo hoje? Será que nós estamos buscando as orgias, buscando as festas, buscando os entretenimentos, buscando sair da mira de Jesus, como queriam os sacerdotes daquela época? Qual é a intenção, qual é o interesse que eu tenho em sair do caminho de Jesus, tirar ele da minha vista, da minha visão, para que eu possa dar vazão às festas, para dar vazão a tudo aquilo que não é permitido, digamos assim, porque me atrasa no caminho do Senhor, porque faz com que eu me afaste do Evangelho do Senhor. Então, o que são essas coisas que me fazem tirar a atenção de Jesus? Que era exatamente essa a intenção dos sacerdotes daquela época. Então, que eu possa me lembrar e que eu não tire do meu caminho nunca a visão de Jesus, ainda que crucificado. Que eu possa sempre relembrar que aquele era o Cordeiro em que veio trazer a paz para a minha vida. Que eu possa estar relembrando isso sempre e não fazer como os sacerdotes que colocaram isso de lado. E a gente vem lembrar que os soldados eles vieram e trouxeram e quebraram as pernas do primeiro, quebraram as pernas do segundo. Mas aí a gente vem lembrar que contada por Amélia Rodrigues, a pedido de Maria Madalena, para que não se quebrasse as pernas de Jesus, porque ela mesma vai lá e diz que ele já estava desfalecido. E assim é dado o cumprimento, porque ele enfia uma lança em Jesus quando escorre ali água e sangue, para que eles tenham a certeza. Mas lá na frente nós vamos falar um pouco mais sobre essa atitude daquele centurião. Pois bem, então essa era a mensagem que nós estávamos trazendo. Mas nós vamos trazer mais coisas ainda. E nós vamos pegar um pouco lá da Amélia Rodrigues, quando ela coloca no capítulo do livro Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo chamado Anjo da Misericórdia. Então, se a gente for buscar essas páginas de Amélia Rodrigues, ela vem nos trazer um ensinamento extremamente importante. Ela vem nos contar que naquela ocasião se aproximou de Jesus uma luz imensa. 3 luzes, na verdade, se aproximam de Jesus e mantêm uma conversa com ele
que era audível para ele, mas era inaudível para quem estava naquele cenário todo. O que ela diz? Nos momentos finais do horrendo espetáculo, 3 vultos luminosos, reverentes, se acercam do madeiro de agonia. E um deles, uma jovem mulher iluminada, qual fosse uma tocha crepitante flama, após contemplar a face do mestre, falou comovida: Senhor, venho oferecer-te o testemunho do meu fracasso. E aí, quem é esta alma, quem é esta luz que está ali diante de Jesus, falando de um fracasso? Ela diz: procurei a guarida nos corações que foram atraídos pela tua palavra. Levantei ânimos, impulsionei sentimentos desviados, conquistei servidores ao trabalho. Estive contigo no momento da defecção de Simão Pedro. E aí vem o arrependimento, aí vem a dor maior desta luz, desse Espírito, que vem confessar a Jesus o seu fracasso. Porque ela diz a Jesus que ela não conseguiu levantar o ânimo de Simão Pedro depois da sua agonia, que ela não conseguiu fazer com que ele não o negasse. E tentou levantar Pedro depois desse fato e não conseguiu. Desiludida dos homens, venho rogar-te licença para seguir ao teu lado, na direção dos cismos esplendorosos da vida. E ela se identifica: tu sabes que eu sou a fé. Então, um desses anjos que chega até Jesus, chamado fé, é aquele que vem nos lembrar que está ao nosso lado o tempo todo, a levantar os nossos ânimos, a levantar a nossa autoestima, a levantar o nosso bom ânimo e a nossa disposição para o trabalho do Cristo constantemente. E que nós não devamos perder ela de vista nunca. Que não devamos fazer como Pedro fez e esqueceu a sua fé e nega Jesus 3 vezes. Em seguida, aparece um outro anjo na frente de Jesus. E ela vem e diz, vi muitos deles que estavam à borda do desespero e da loucura. Fiz-los esperar por dias melhores. Consegui soerguer o ânimo e encorajá-los para a luta sem quartel do progresso. Então vejam que esse anjo é aquele que está nas nossas vidas e que vem nos impulsionar com mais força, vem nos levantar o ânimo também para que a gente possa, mesmo diante das dificuldades, almejar algo mais feliz lá na frente. E ela se identifica a Jesus como sendo a esperança. E diz: estava seguindo Judas, tentando convocá-lo à lucidez, arrependido como se apresentava após a infame traição. Envolvi-o em ternura, chamando-o à ordem, dizendo-lhe que sempre há oportunidade para quem deseja regenerar-se. Então ela estava ali tentando levantar Judas, que diante de um fracasso, diante da percepção de seus erros, não conseguia levantar. E ela, como sendo a esperança, ela levava tudo isso a Judas. Mas ela não consegue levantá-lo. E Judas se entrega ao suicídio. Ele, todavia, preferiu o enforcamento covarde de uma figueira brava. Porque fracassei entre as criaturas, venho rogar-te permissão para acompanhar-te ao solo do Altíssimo, abandonando a terra. Então a esperança queria naquele momento largar tudo e acompanhar Jesus por causa do seu fracasso. E conforme te recordas, eu sou a esperança, como ela mesma diz a Jesus. Jesus nada fala à esperança, tal qual ficou silencioso em frente à fé, outro espírito lhe aproxima, outro anjo lhe toma à frente e diz, por onde o teu olhar passeou ternura e amor, eu procurei alojamento e serviço. Através das tuas mãos, abri bocas sem melodia, músicas sem palavras. Descerrei ouvidos moucos ao som da natureza. Conduzi pernas e corpos mortos ao movimento. Tomei as doenças dominadoras e consegui mudá-las das pessoas que as padeciam. E ela vem se identificar como sendo a caridade, aquela que está a nos acompanhar, aquela que vem nos alertar
que todas as nossas dores podem ser sanadas, podem ser suavizadas se eu me dedicar à caridade ao próximo. Então tudo isso ela fez, e ela vem e conta para Jesus que ela estava presente ali na multiplicação dos pães e dos peixes, que ela estava ali na transformação da água em vinho na bodas de Caná, que foi ela a responsável por toda essa caridade. Mas ela vem se sentir fracassada quando aquele centurião ele vai lá para testar a vida de Jesus, se ele estava vivo ou não, ele lança a sua lança abaixo dos seus pulmões. Então vejam que ela, tentando levantar o ânimo, tentando fazer com que ele fizesse uma caridade a Jesus e não acelerasse o seu passo à morte, ela se sente fracassada. Recorro deste modo à tua aquiescência para sair do mundo e voar na direção das estrelas, para onde seguirás. Bem recordas que eu sou a caridade. E vejam, mais uma que está à nossa disposição, mais um anjo que está ao nosso dispor, que nos acompanham sempre, para que a gente possa não sair dos trilhos, para que a gente possa não sair dos ensinamentos do Evangelho. Nós nos perguntamos, onde está a nossa fé? Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa caridade? E aí Jesus ouve tudo isso e ele pensa e ele começa um diálogo ali naquele momento. E eis que vem o anjo da misericórdia, logo em seguida, enviado pelo Pai, que atende o pedido de Jesus, quando ele diz, quando ele diz, o que desejas de mim, pois que eu farei. O que é que Jesus pede ao anjo da misericórdia? Ele pede para que ele vá acompanhar a fé, a caridade e a esperança, que cada uma delas retorne a todos aqueles seus tutelados, que a fé retorne a Simão Pedro, que a esperança retorne até Judas, que a caridade retorne até aquele centurião chamado Longinus, e que elas possam refazer todo o seu trabalho e reanimar todos aqueles que estavam envolvidos naqueles sentimentos sombrios. E ele pede para que, a partir daquele momento, a misericórdia nunca abandone nenhum de seus filhos, que ela possa fazer companhia à fé, à esperança e à caridade, para que os quatro, fortalecidos na fé de Jesus, possam estar conosco. Então vejam como a Amélia Rodrigues termina esse capítulo com suas próprias palavras, vou repetir aqui. A partir daquela hora, quando as dores atingem o máximo de intensidade nos corações humanos, quando a hidra da guerra ceifa milhões de vidas indefesas, quando a amargura domina, esmagando os sentimentos, quando a vida parece sucumbir e todos os acontecimentos se apresentam com funestas perspectivas, o anjo da misericórdia envolve as criaturas, deixando aqui e ali, neste e naquele coração, a chama da fé que reanima, ou a pulsação da esperança que renova e encoraja, ou as mãos sublimes da caridade, que sustenta e liberta, em nome do amor infinito do Cristo, que não cessa jamais. Então estas foram as palavras finais da Amélia Rodrigues, trazendo-nos a tradução de toda essa passagem que aconteceu na morte de Jesus. Então, meus amigos, esses eram os esclarecimentos que eu gostaria de trazer para o nosso entendimento hoje. Eu espero que a gente possa extrair de tudo isso aqui em grandes ensinamentos, para que a gente possa conduzir a nossa vida diferente, para que a gente possa perceber o quanto a fé, a esperança, a caridade estão ao nosso dispor, para que nós possamos estar sempre em pé, seguindo em direção ao Cristo. Que nós possamos nunca esquecer da misericórdia divina que vem ao nosso auxílio cada vez que nós fraquejamos. Então, meus irmãos, esta era a mensagem. Eu deixo aqui um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.